Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. E o que vamos estudar hoje? Vamos juntos. Efetuar leitura compreensiva e analítica de tirinhas. Observe que nós vamos nos debruçar sobre o campo semântico do discurso. Compreender o efeito de sentido do uso de elementos não verbais e linguísticos nas tirinhas. É este o gênero em questão hoje. E, finalmente, estabelecer relações entre os elementos gráficos no texto e o seu efeito de sentido. Então, algumas perguntas norteadoras aí, né? Você sabia que uma tira ou tirinha é um segmento ou um fragmento de HQ, de histórias em quadrinhos? Essa é a abreviação desse gênero textual? São histórias em quadrinhos. Você se lembra de ter lido alguma em gibi? Vamos saber mais sobre isso ao longo da nossa aula. Então, vamos lá. Tira ou tirinha é um segmento ou fragmento de uma HQ, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, com texto que alia o verbal e o não verbal no mesmo enunciado. Compreendam que todos esses 3 quadros compõem um só enunciado, que articulam e complementam linguagem verbal e não verbal. Observem que nós temos então o texto verbal dizendo logo no primeiro quadrinho à esquerda. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. A resposta do Armandinho, esse personagem de cabelo azul, é: muros não, podemos construir pontes. Observem também que a linguagem não verbal é muito importante, né? Ela complementa as informações que a linguagem verbal apenas apresenta. Então vamos ler mais uma tirinha. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Observem que nos 2 primeiros quadrinhos nós temos uma voz que vem de cima, né? E que submete o Armandinho, nosso herói, nosso personagem, a ficar de cabeça baixa. Apenas no terceiro quadrinho eu percebo que ele está falando com um adulto, pela presença visual dessas longas pernas, dessas pernas compridas que indicam o universo adulto. Pois bem, a primeira atividade de hoje, quero que vocês releiam aí esse fragmento da nossa tirinha à esquerda e respondam. No último quadrinho, temos uma quebra de expectativa. A que se deve isso? Pensem aí um pouquinho que eu já volto comentando com vocês.
Boa resposta, vamos juntos consultar o nosso gabarito. Uma das hipóteses de leitura é essa. Espera-se que Armandinho responda com a palavra água, que começa com a letra A e é essencial à vida do ponto de vista científico, biológico, físico. Porém, ele causa impacto e comoção ao informar que sua resposta foi amor. Assim, o leitor é levado a refletir que sua percepção das necessidades básicas dos seres vivos vai além do óbvio, da água, do fisiológico, e impressiona então a todos nós com a sensibilidade típica desse nosso herói, desse nosso personagem. Então, sigamos agora para uma reflexão conceitual e teórica. Tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um texto que surgiu nos Estados Unidos por causa da diagramação dos textos nos jornais. O nome tirinha remete ao formato do texto, que é uma tira de uma HQ, podendo ter continuidade ou não. A temática que predomina é humorística. É comum as tiras centrarem-se em um personagem principal que estabelece relações com outros personagens, né? A gente vai perceber ao longo da aula que a gente não está diante exatamente de uma narrativa, não necessariamente, mas às vezes de uma reflexão, de uma mensagem. E o que é essa quebra de expectativa que a gente pode definir como humor, né? O que produz o humor é a quebra de expectativa, porque quando recebemos uma informação inesperada, tendemos a achá-la engraçada. Contudo, o humor nem sempre é sinônimo de algo engraçado, por isso que existe o humor negro, né? Então, à esquerda vocês têm aí um esquema, uma figuração, uma representação, né? Histórias em quadrinhos, então, o seu constituinte elementar, enquanto gênero do discurso, são os quadros ou quadrinhos, né? Este é o elemento básico de toda história em quadrinho, e esse gênero pertence à grande família aí, né? Desse discurso híbrido, desse discurso que mistura a linguagem verbal e não verbal. Nós temos as histórias em quadrinhos, conhecidas de todos vocês, mas nós também temos a charge e a tirinha. A gente vai se deter hoje sobre a tirinha. À direita vocês têm esse esquema agora sim num texto discursivo e exclusivamente verbal. Observem, os quadros podem se apresentar de 3 formas: HQs, tirinhas ou charges, né? Então, atividade 2, para que vocês possam aí refinar a leitura de vocês desse gênero tão precioso do discurso, né? Novamente, nós temos essa conversa entre Armandinho e um homem adulto, né? Eu sei que é um homem em função da linguagem visual, é uma calça, um sapato característico, né? E pernas longas e compridas, mas isso eu só sei no último quadrinho. Se eu seguir a leitura da esquerda para a direita, observem o que nós temos, o Armandinho sempre olhando para cima, né? Com muita atenção, principalmente nos 2 primeiros quadrinhos. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigado, Nelson. Observe que os 3 primeiros quadrinhos têm uma marca gráfica que indica uma citação, né? E no último quadrinho, o nosso herói, o nosso personagem principal, Armandinho, olha então para fora, né? Isso é um índice que eu quero trabalhar com vocês. Então, a que se deve isso? Perceba que nos 3 primeiros quadrinhos o texto está com aspas. Qual o efeito de sentido produzido pelas aspas nessa tirinha? Pensem aí, eu tenho certeza que vocês conhecem essa marca gráfica e o que ela indica, e talvez até conheçam o autor dessa reflexão. Eu vou dar um tempinho para vocês, pensem aí que eu já volto comentando o gabarito.
Vamos lá então, minha gente, tentar compreender quais são as possibilidades de resposta, quais são as possibilidades de leitura. Vejamos, a tirinha faz uso das palavras do discurso de Nelson Mandela e o uso das aspas marca o discurso de outro. Veja o original. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Observem a mensagem de esperança deste grande líder do século XX chamado Nelson Mandela. Se você não conhece essa história, você pode procurar no YouTube. Tem um filme integralmente dele lá chamado Mandela, O Caminho para a Liberdade. Então, sigamos aqui agora tentando compreender melhor esse gênero, do ponto de vista teórico, conceitual. Não confunda a tirinha com charge, há uma distinção, embora sejam gêneros irmãos, por assim dizer. Charge apresenta as críticas sociais e ou políticas, é uma arte engajada, por assim dizer, marcada temporalmente, exige um conhecimento do contexto e finalmente se apresenta geralmente em um só único quadro, um grande quadro. A tirinha, por sua vez, é atemporal, nem sempre traz uma crítica e se apresenta entre 3 e 5 quadrinhos. Então a gente pode observar que, diferente da charge, a tirinha ela se estica numa linha horizontal, enquanto que a charge eu reconheço de imediato como um só quadro ou quadrinho, marcada pela ironia, pelo humor e pela contestação política. Sigamos para a nossa atividade 3, finalmente, Vocês têm aqui a mesma tirinha, Observem, eu repito, atentem à linguagem não verbal. Os 2 primeiros quadrinhos, o nosso personagem principal, o Armandinho, olha para cima com muita atenção. No terceiro quadrinho, ele esboça um sorriso em função da mensagem que ele acaba de compreender. E, finalmente, ele se dirige no último quadrinho para fora, com um largo sorriso e agradecendo ao Nelson Mandela. Pois bem, quais os efeitos de sentido produzidos pela mudança de expressão facial de Armandinho nos 2 últimos quadrinhos? Para responder, pense e releia o texto verbal. Ele vai te auxiliar na resposta que a gente está tentando sugerir para você. A gente já volta comentando o gabarito. Daí o que vocês me dizem?
eu vou ajudar vocês aqui nessa resposta. Nos 2 primeiros quadrinhos, Armandinho está sério, pois o tema tratado é de muita seriedade. Nos 2 últimos quadrinhos, o personagem passa da seriedade para a serenidade, pois há uma saída apontada para o problema do ódio, aprender a amar. Observem como é importante esses 3 conceitos nessa reflexão, que esse enunciado todo, essa tirinha toda, nos proporciona a aprendizagem, o valor do amor e o sofrimento que o ódio traz, né? Então sigamos agora para uma outra tirinha, né? Observem que à esquerda nós temos um senhor com traços estilizados, marcado por um narizão, né? Ele acaba de desligar o telefone, eu sei disso por conta das curvas cinéticas. Em cima das suas mãos aparecem 2 traços, três linhas suaves indicando o movimento. A gente chama isso de linhas cinéticas, né? Ele se dirige a um segundo personagem no canto direito da tirinha e diz verbalmente, né, em sentido completo, uma sentença: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone, né? Observe a concisão, a brevidade desse discurso, né? E finalmente à esquerda, no canto superior, nós temos o nome desses personagens, Frank e Ernest. Pois bem, qual é o comando então? Pela leitura da tira, é possível inferir, atentem a esse verbo, é possível inferir que há uma contradição presente no contexto que se apresenta. Relacione a linguagem verbal e não verbal, analise o contexto social e elabore uma resposta descrevendo qual é esta contradição. Vocês vão ter que mobilizar aí um conhecimento de mundo que é de vocês, que vocês aprenderam ao longo da experiência da vida de vocês para responder essa questão. Pensem aí um pouquinho, eu já volto comentando com vocês. E daí, minha gente, vocês perceberam a ironia fina, um certo humor, uma brincadeira como a gente se relaciona com a tecnologia? Observem, né? Uma das possibilidades é a situação abordada na tira torna explícita a contradição entre as relações pessoais e o avanço tecnológico. Você já deve ter percebido ao longo da sua experiência, sobretudo nos últimos anos, como raramente somos atendidos por pessoas ao telefonar para empresas, né? Tanto que isso chega a assustar o nosso personagem, o Frank, esse senhor aí com um grande nariz, né? Pois bem, minha gente, para finalizar a nossa abordagem, eu queria retomar então o que a gente mais acha importante nessa aula.
Reconhecemos que a tirinha é um segmento de histórias em quadrinhos, né? Marcada por ser uma tira entre 3 ou 5 quadrinhos. Compreendemos que na tirinha o texto verbal e o não verbal são inseparáveis, indissociáveis, né? Eles se complementam. Eu não posso apenas atentar à linguagem verbal, eu preciso também saber ler a linguagem visual. E, aliás, é um gênero com apelo visual muito marcante, né? É bonito, estilizado, cheio de traços de arte. E, finalmente, identificamos a importância do contexto para a interpretação mais completa da tirinha e que uma tirinha pode trazer outros discursos nela, como todo discurso, né? Nós produzimos discursos, nós somos produzidos por discursos e esses discursos se atravessam, como é o caso aqui do que a gente viu na história do Armandinho, que tem o seu discurso atravessado por um grande discurso histórico e pacífico de Nelson Mandela. Pois bem, minha gente, eu queria me despedir com vocês com um carinhoso abraço, a gente se vê nas próximas aulas e falou!